8º ano, nós vamos trabalhar hoje sobre a independência do Brasil. Nossa unidade é a unidade 3. Nós vamos dar início, nós vamos trabalhar a primeira parte hoje sobre a independência do Brasil. Antes de dar início à nossa aula, eu quero fazer uma recomendação sobre a unidade 2. Nós vamos resolver a atividade na unidade 2, página 474, questões 1, 2 e 3. Depois, no final da atividade, vem o Max Desafio. Max Desafio. Questões 1, 2, 3 e 4. Essa é a recomendação sobre a unidade 2. Então, rumo às terras brasileiras, independência do Brasil. Processo de independência do Brasil. Está diretamente ligado às questões europeias e começa a ser moldado com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Isso ocorre em 1808. Agora, um fato importante nós temos que destacar aqui é o contexto político da Europa daquela época. Então, as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte estava invadindo todos os países onde os reis não se alinhavam a ele. E Dom João VI, no caso, ele era príncipe regente de Portugal, e ele não se alinha a Napoleão Bonaparte porque Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra. Então, ele é obrigado a fugir de Portugal. Nós temos que entender assim, que todo esse conteúdo, essa questão da vinda da família real portuguesa para o Brasil, ela reflete questões que ocorreram entre a França e a Inglaterra. Como eu citei o caso de Napoleão Bonaparte, era francês e a Inglaterra era rival da França e era amiga de Portugal. Então, Dom João VI, como Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra, preferiu seguir firme com a Inglaterra e então transferir a corte para o Brasil. Nós temos uma imagem, ela retrata bem essa questão sobre a corte no Brasil. A imagem está presente aqui, Carlota Joaquina, você pode observar, tá? Ele diz assim, ó, no filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, tá? De Carla Camurati, lançada em 1995. Dom João, como está aqui na imagem, Dom João foi retratado com base em uma visão histórica, conservadora. Perceba que ele está representado como uma pessoa desanimada. Desanimada, prostrada em seu trono, como apresenta aqui a imagem. Tradicionalmente, a historiografia ela sempre retratou Dom João de forma pejorativa, como um covarde. Agora, entenda, covarde por quê? Porque ele deixou o povo em Portugal e partiu para o Brasil. O exercício consiste em supor muito plausível a opção de Dom João por permanecer em Portugal, em vez de fugir para a colônia. As consequências dessa hipotética decisão não são difíceis de imaginar. Basta verificar que, de fato, se deu logo depois da fuga de Dom João. Na Espanha, em suas colônias da América, prisão e exílio dos reis e fragmentação da colônia. Então, são assim consequências da fuga de Dom João para o Brasil. Então, a chegada da corte ao Brasil. A chegada da corte ao Brasil, isso no século XVIII, 1800 ele fala assim, durante o século XVIII, porque Dom João chega no início do século XIX, 1808.
Então, se estabeleceram importantes conflitos políticos e econômicos entre Inglaterra e França, como eu citei antes, dando as consequências do contexto político da Europa, as guerras napoleônicas. Então, França e Inglaterra, muitos conflitos políticos. Napoleão Bonaparte ele decreta o bloqueio continental em 1806. E o que é isso? Ele vai proibir, se você observar aqui no mapa, está aqui, todo bloqueio continental marcado por esse pontilhado de vermelho, tá? Aqui está a França, olha, observe, Madrid, Espanha, Portugal, tá Lisboa e a Inglaterra. Então ele vai, Napoleão Bonaparte, com bloqueio continental, ele vai procurar isolar a Inglaterra do restante da Europa. Então os países ficaram proibidos de comprar da Inglaterra. Essa era uma manobra política de Napoleão Bonaparte, anular, diminuir a frequência do crescimento econômico inglês. Outro ponto importante que temos que destacar aqui é sobre a decisão, como é que eles vão decidir em transferir a corte para o Brasil, se o Brasil era colônia de Portugal. Nós temos que observar que o Brasil naquele período, ele vai mudar muito de posição política. Ao invés de colônia, ele vai passar a ser uma colônia, mas é uma colônia que tem a sede da monarquia. Tem a sede da monarquia, que passou a ser o Rio de Janeiro. A chegada da família real no Brasil, ela foi assim, tumultuada, porque as naus, elas não conseguiram chegar juntas no mesmo porto, porque uma tempestade as separou em alto mar. Então eles vão chegar em dias diferentes no Brasil e em locais diferentes. Dia 22 de janeiro de 1808, a nau que conduzia a família real aportou no porto da cidade de Salvador, Bahia, que era a antiga capital da colônia. Olha, chegaram na Bahia, era para chegar no Rio de Janeiro. Então foram transferidos para o Rio de Janeiro. Um dos primeiros atos da chegada da família real ao Brasil é a abertura dos portos às nações amigas. O que é isso? A abertura dos portos significa dizer o mercado brasileiro vai ficar aberto para a comercialização com outras nações europeias, inclusive com a Inglaterra. Logo de início, o príncipe regente dá uma série de ordens. Primeiramente, nós temos assim, não tinha casa sofisticada para todos os assessores da corte morar no Rio de Janeiro. Então, eles vão utilizar de uma expressão que diz assim, ordens do põe-se na rua. Se agradava da casa, aquela família era avisada que a casa deles ia ser servir de alojamento para famílias portuguesas. Então ninguém gosta de perder sua casa de repente. Então muitas pessoas do Rio de Janeiro vão ficar insatisfeitas com essas ações. Administração joanina. Joanina, então é relativa a Dom João, tá? Administração de Dom João no Rio de Janeiro. Então a cidade ela passa por todo um processo de transformação urbana, transformação nas áreas de lazer. Eles vão criar, por exemplo, a Biblioteca Nacional, porque a corte já lia, a imprensa régia, uma série de modificações vão ocorrer na cidade do Rio de Janeiro. Então, Dom João ele vai decretar a criação do primeiro jornal do Brasil, que é a Gazeta do Rio de Janeiro. Também ele cria o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Academia Militar da Marinha, o Teatro Real, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes, o Horto Real, hoje atual Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aí, como eu citei agora há pouco, a Biblioteca Real, era a biblioteca atual, Biblioteca Nacional, entre outras coisas que ele vai então criar logo de chegada aqui no Brasil. A missão artística francesa. Então,
Quando Napoleão Bonaparte é preso, então portugueses e ingleses vão trazer para o Brasil uma missão artística. E olha, Napoleão Bonaparte, 1815, depois da prisão de Napoleão Bonaparte, Joaquim de Le Breton, renomado professor francês, por meio do geógrafo alemão von Humboldt, tá? Alexandre von Humboldt, ele conheceu o Marquês de Marialva, que era diplomata português. Marialva influenciou a organizar uma missão artística para o Brasil. Então o projeto estava, entre outras realizações, a Fundação Imperial, tá, da Academia de Belas Artes para o Brasil. Então toda uma equipe vai se destacar, vão procurar mapear a questão da fauna, flora do Brasil. Nós temos várias obras, vários livros de história falando sobre Jean-Baptiste Debré. Tá? Conectando Saberes, ele explica que é um dos principais artistas da missão francesa. Na outra parte, você já vai observar assim. Nós vamos trabalhar esse tópico em dois vídeos, aulas, e nós vamos procurar fazer essa atividade que está na página, tá logo no finalzinho aí, ó, terceira unidade, tá? Vejam só, terceira unidade, página 472. Observe. Não. Terceira unidade, página 486. Terceira unidade, página 486. Nosso vídeo aula de hoje para aqui.